A gente trouxe o caso dessa senhora de 70 anos, 73 anos, com perda de peso, hemoptóico, dispneia, tosse, o kit completo. E aí uma coisa que você podia de antemão perguntar é se tinha exposição ao tabaco. Tabaco aí todo mundo sabe que é o principal fator de risco para a gente ter neoplasia de pulmão. Mas antes da gente chegar em neoplasia de pulmão, a gente vai passar pelas etapas, né? Porque o paciente não chega com a plaquinha no pescoço, neoplasia de pulmão. Ele chega com esse monte de coisas lá e você tá lá sozinho, jalequinho branco, às vezes recém-formado, às vezes não tá nem formado, tá numa cidade do interior com pouca cobertura. Então, vai chegar para você. Vai chegar para você isso aqui, você tem que estar pronto. Do lado de cá, o que eu tenho? Deixa eu botar isso aqui grande que fica melhor. O que eu tenho aqui? Eu tenho um Scout. Rodrigão, o que é Scout? Scout é o planejamento que você faz antes de fazer a tomografia. A tomografia todo mundo sabe que ela é tridimensional e aqui no Scout você tem uma aquisição bidimensional, né? Você tem altura e largura. Ela fica muito parecida com um raio-x, né? Um raio-x com uma delimitação melhor das silhuetas, mas fica muito parecido com um jeitão do raio-x. E aí quando você olha para esse raio-x, a primeira coisa que você tem que bater o olho e falar que esse exame não está normal. Então se você está batendo o olho nesse exame e ainda está desconfortável para falar, ó, tá alterado do lado esquerdo, vamos voltar lá nos postos de raio-x, vamos começar de novo, beleza? O que mais você está vendo nesse raio-x? O que chama a atenção? Primeira coisa, a gente nem vai seguir o nosso ABCDE aqui não, tá? Bora lá. Perda de volume. Olha esse pulmão, olha esse. Então você tem um pulmão esquerdo, a parte aerada do pulmão esquerdo está muito menor que a do direito. Beleza. Além disso, o que mais que você está vendo? Você está vendo que essa traqueia está meio sinuosa, né? Ela está meio puxada para a esquerda. Olha os processos pinhosos aqui. Aí você pode falar, Rodrigo, está um pouquinho rodado, porque essa clavícula está aqui, essa está aqui, esse processo pinhoso está mais para cá. Eu concordo com você. Está um pouquinho rodado, paciente, ó, processo pinhoso ali, depois processo pinhoso aqui. Ela é sinuosa por si só, ó. Mas há uma simetria importante nesse segmento da traqueia. Olha como é que ele está puxado para cá. Rodrigo, por que você está falando puxado? Estou falando puxado porque eu sei que a alteração está aqui e eu não estou vendo a alteração aqui. Ela podia estar puxada ou empurrada. Se não tem nada aqui, eu estou entendendo que é isso aqui que está puxando. Massa. Além disso, o que você vê? Tá vendo que praticamente dá para passar uma linha aqui e dizer a hora que acaba o ar. Ó, olha isso aqui. Carina, bronquiofonte esquerdo, beleza? Olha aqui. Acabou. Agora olha lá de cá. É mais difícil de ver. Por que é mais difícil de ver? Porque a densidade aqui não tá tão branca. Aqui você está olhando escuro no branco, então tem a interface. Aí, curso de raio-x, a gente bombardeia essa história da interface. Do lado de cá é ar sobreposto a ar, a interface ela não fica tão evidente, então é mais difícil você ver. Então beleza, você está vendo uma teórica amputação. Por que eu estou chamando de teórica? Você ainda não tem certeza, você não tem o perfil para te ajudar, e aí você vai procurar o recesso costofrênico esquerdo. Sumiu. Aí você podia pensar, pode ser um derrame pleural? Não está com um aspecto muito de parábola, mas você poderia ficar aí com uma história de derrame pleural. Por que você não está pensando tanto em derrame pleural? A bolha gástrica está muito aqui em cima, né? Então a sensação que você tem é até que esse diafragma está um pouco mais alto. Dá para ter certeza? Não dá. Porque está tudo o quê? Branco aqui. Então você perdeu as interfaces. Então você tem um monte de sinal da silhueta aqui, né? Tá tudo da mesma cor, coração, lesão, tá tudo encostado aqui. Você não tá fazendo a diferença. Beleza. Quando você pega um paciente desse
com essa história toda, você vai pensar naturalmente em algumas hipóteses diagnósticas. Lembrando, a gente está trabalhando com exame complementar. O exame complementar complementa um raciocínio que você já teve. Qual raciocínio que você teve? Provavelmente que a alteração está no pulmão, que é uma paciente que perdeu peso, que é uma paciente que está com hemoptóico, que é uma paciente que fuma, que é uma paciente que está com dispneia. Então o que você está pensando? Você está pensando, pode ser uma pneumonia? Pode ser uma pneumonia. Pode ser uma tuberculose no Brasil? Pode ser uma tuberculose no Brasil. Pode ser um tumor? Claro que pode ser um tumor. O paciente tem fator de risco para isso. Então quando você está pensando nisso, você pediu a sua tomografia e chegou essa tomografia aqui. Quando chega essa tomografia aqui, primeira coisa que a gente vai olhar, vamos olhar aqui o axial. Pronto. Estamos olhando o axial, o exame naturalmente tem contraste. E aí aquele pulo do gato para a gente separar se tem contraste ou não, vocês já estão por dentro, que é o quê? Olha o vaso, olha as partes moles. Geralmente a densidade do sangue ela é um pouquinho menos que a das partes moles. Aqui ela está muito mais branca. Então tem alguma coisa dentro dos vasos aumentando a densidade. Massa. Então um exame com contraste. Depois de você ver vários, você vai bater o olho num vaso praticamente da cor do osso. Você vai falar, opa, tem contraste aqui. Beleza. Aí voltou para a tomografia nível aprendiz. Aqui tem o lado direito, aqui tem o lado esquerdo. Show. Janela de mediastino. Como a gente estava olhando o pulmão, vamos olhar aqui agora isso. Olha o que chama a atenção. Olha o tamanho desse pulmão e olha o tamanho desse pulmão. Tá vendo como as coisas andam de mãos dadas? Você está vendo melhor na tomografia uma coisa que você já estava vendo aonde? No raio-x. Então você está vendo aqui uma redução do campo pulmonar. Perfeito. Lado de cá grande, lado de cá pequeno. Na janela de pulmão, você está focando em quê? Em ar. E aí você vê que tem uma lesão grande aqui. Tá vendo que você não vê ar no interior dela? E aqui a primeira discussão que a gente teve é: essa lesão está no pulmão ou no mediastino? Às vezes é difícil de definir isso. Lembra na aula passada que a gente ficou fazendo isso com a lesão do mediastino aqui na frente? Um dos pulos do gato para fazer isso, porque muitas vezes a lesão, quando ela é central, você pode ter dificuldade para separar isso, você vai ter que procurar os brônquios, é você procurar pelo quê? O que te ajuda? Broncograma aéreo. Se você viu broncograma aéreo, a lesão tem que estar no pulmão. Então, primeiro aprendizado disso. Se o radioposto fala broncograma aéreo, você pensa, a lesão está no pulmão. Rodrigo, não tem broncograma aéreo, então não está no pulmão. Não, não é assim. O contrário você não aplica. Então, você tem uma lesão grande, que tem os contornos até relativamente bem definidos. Tá vendo? Não é um contorno especulado habitual dos tumores que a gente encontra, as massas pulmonares, que a gente vê aquele aspecto de coroa radiada. Não é. Agora, pulou para a janela de mediastino. Agora na janela de mediastino, você vai fazer o quê? Você vai tentar entender melhor isso aqui. Você já achou a alteração, vai entender melhor isso aqui. Para entender melhor isso aqui, vamos seguir a traqueia. Deixa eu mexer um pouquinho na janela. Quando a gente diz janelar, ó como muda. Tá? É que eu estou mudando o foco e a largura das densidades radiológicas que eu estou estudando aqui. Tá? Eu faço isso aqui clicando num botão, no mouse. Segue o brônquio. Carina, dividiu. Brônquio fonte esquerdo. O brônquio fonte esquerdo ele vai se dividir em quê? Brônquio do lobo superior, brônquio do lobo inferior.
Olha o que acontece aqui. Ele fecha. Olha que coisa interessante. Ele fecha. Aqui na frente, ele abre de novo, ó. Ó. Pouquinho, tá vendo? Então, há uma compressão sobre os brônquios. Agora eu estou subindo. Ó, o brônquio que estava fechado. Ele abriu aqui. Vamos subir. Como eu estou olhando o ar, estou na janela de pulmão. Então, existe alguma coisa na região hilar ou região central do pulmão. Por que eu chamo de central? Aqui onde eu estou passando o mouse é a periferia. A periferia, o jeito mais fácil de você separar aí seria fazer isso aqui, ó. Pega o terço periférico do pulmão e faz assim. Aqui fora é periferia. Aqui dentro é central. Beleza? Aqui na região central do pulmão, ou hilar, se você assim quiser dizer, tem uma lesão. Com que densidade? Com densidade de partes moles. Quais os limites dessa lesão? Eles são indefinidos. Tenta passar um lápis para mim e me dizer aonde começa e aonde termina essa lesão, mesmo janelando. É difícil, não é? Você poderia dizer, Rodrigo, passa o lápis aqui, ó.